O algoritmo de ordenação por inserção é nosso último algoritmo, né, o Insertion Sort, que nós vamos ver aqui nessa disciplina introdutória. Há outros, né, vocês podem olhar, né, na rede, no livro existe uma explicação do algoritmo Quicksort, né, mas para aqui, para nossos interesses, na nossa disciplina, vamos encerrar com esse aqui, né. Também é um algoritmo extremamente simples, né, é o terceiro dos mais simples, junto com bolhas e com seleção. É o algoritmo por inserção. Provavelmente vocês conhecem ele porque é o algoritmo que nós costumamos usar muitas vezes para ordenar uma mão de cartas, né? Geralmente você recebe um conjunto de cartas e você começa, né, digamos que ela esteja na mesa, né, e você começa a formar a sua mão com a primeira carta. Né? Aí você traz a primeira carta, como é uma apenas, não tem o que ordenar, né? Aí você pega e traz, você pega a segunda carta. Vamos supor aqui o mesmo naipe, certo? Para fazer o processo mais simples. Suponha que você tem que ordenar agora o mesmo naipe. Então você vai pegar essa segunda carta, né? Olhar lá na sua mão e colocar ela na posição correta já, né? Então, se ela é menor que a primeira, você coloca antes. Se ela é maior do que a primeira, você coloca depois. Aí você vai ter uma mão ordenada com duas cartas. Sua mão, então, vai estar sempre ordenada. Você pega a terceira carta na mesa, né? Então, sua terceira carta, basta colocá-la, inseri-la, né? Por isso que é inserção, né? Você vai inserir essa carta na posição adequada dela. Ou antes da primeira, ou entre a primeira e a segunda, ou após a segunda, né? Mas você sempre vai colocá-la sempre na posição adequada. Você vai inserir ela já ordenada. Aí sua mão vai ficar com três cartas, vai pegar a quarta e vai seguir esse processo até você ter a sua mão toda ordenada, né? Claro que você faz isso com 4 naipes no baralho, né? Mas o processo é o mesmo que você faz para cada naipe, certo? Como é que a gente pode descrever esse processo de uma maneira simples? O algoritmo é assim: você ordena os 2 primeiros elementos da lista e em seguida vai inserindo, né, os outros, o terceiro sempre na posição ordenada em relação aos 2 primeiros. O quarto em relação aos 3 primeiros, e assim por diante, até que todos os elementos tenham sido inseridos. Então, é essencialmente uma outra explicação a isso que eu falei para sua mão de cartas. Bom, aqui um exemplo visual ajuda a gente a entender, né? Então, suponha que aqui as letras a serem ordenadas são aqui da palavra ordena, O-R-D-E-N-A. Essa é a sua lista, né, desordenada. E aí você começa a formar a sua mão de cartas, começa com a letra O. Então, sua letra O é seu primeiro elemento. Como é o primeiro, você não precisa ordená-la. Então, você tem que pegar o segundo, que no caso é a letra R, e colocá-lo na posição correta aí, nessa segunda linha, onde tem a chave I igual a 2. Ou seja, eu estou fazendo a checagem do segundo elemento. Como o R vem depois, você já coloca ele nessa posição. Aí você passa para o terceiro, né, que é a letra D. Então, a letra D tem que ser colocada na posição correta. Então, na linha I igual a 3 aí, você vai colocar o D na posição correta, que no caso é antes de todos os outros. Observe, então, que numa lista, o D tem que vir para o início, ele tem que empurrar os outros para frente. Em Python, a gente tem uma forma de fazer isso, né, que é inserir o elemento na lista, mas só que, na verdade, a sua lista já existe. Então, vamos fazer o processo da maneira mais natural, como seria se fosse trabalhar com um array, um arranjo, em uma linguagem como C. Sua lista já existe, então você vai colocar o elemento na posição correta e você vai empurrando todos os outros para frente. Então você, né, seu R está na posição 2, você empurra ele para 3. Seu O está na posição 1, você empurra ele para 2. E o D você põe na posição 1. Aí você faz a mesma coisa para as linhas seguintes, né? No caso do E, ele fica entre o D e o O. No caso do N, ele fica entre o E e o O. Ele sempre vai ser posicionado, né? Então você só vai empurrar aqueles que devem ficar após ele, e os outros ficam nas posições em que estavam. Por fim, esse último aí você viu que a letra A é a que vem antes de todas, né? Ela é colocada no início e ele empurra todos os outros para o fim.
E esse empurrar para o final, como é que a gente faz, né? A gente pega esse elemento que a gente quer adicionar, né? No caso aqui o A, guarda ele, né, numa variável auxiliar e vai empurrando do penúltimo para o último e vai voltando, né? Então, por exemplo, a gente empurra o R para a posição do A, o O para a posição do R, o N para a posição do o E para a posição do N, o D para a posição do E e finalmente põe o A lá no lugar, naquela posição que a gente quer. Que a gente tinha guardado dele numa variável auxiliar, põe ele na posição inicial. Enfim, assim é o processo, né? Acho que essa explicação, então, ajudou e vai ajudar a entender o código, né? Então, vamos ver o código Python. Primeiro, antes de fazer o código, fica esse exercício aqui para vocês, né? Peguem essa lista, 519372, nossa lista desordenada, que a gente está usando como exemplo para todos os casos, e vão ordenando ela por inserção. Aqui, vocês percebem, né, pelo que está sendo mostrado aqui no quadradinho à direita, que a primeira coisa que ser feita é, eu trabalho com 2 elementos, então eu ponho um antes do 5, os outros não me interessam. Depois eu pego o terceiro elemento, que seria o 9. Opa, tá até errado aqui, né? Ele deveria vir antes, né? Perdão, tem este erro aqui, né? Mas façam esse exercício e vejam como seria, né? Façam o exercício para como a sua lista será ordenada passo a passo. Mas vamos ver o código Python, né? Então, deem uma pausa, façam esse exercício e depois, após retornarem, vamos ver o código. Se você já entendeu, né? Ou já fez o seu teste de mesa, então continuemos aqui. Então, para começar, como sempre, a gente tem que determinar o tamanho da nossa lista, que aqui é dado pela função len. E a gente vai começar, então, com o nosso valor i. O i vai corresponder exatamente ao elemento que a gente quer inserir na nossa lista. A carta que a gente vai adicionar, a carta que a gente vai inserir na nossa mão. Então, por isso que a gente começa da posição 1, porque a gente está supondo que a posição 0, a gente não tem como trocar o 0 com o 0, o mesmo elemento. Então, primeiro, a gente já supõe estar lá, né? Nossa mão já tem um elemento. Então, a gente vai trazer o segundo, que é começando da posição 1, em vez de começar de 0. E é o nosso i. Essa posição, esse elemento que a gente quer trocar, né? Que no caso aqui corresponde ao número 1, eu vou guardá-lo numa variável auxiliar. E eu vou seguir, né? Então, que é isso que eu faço aqui, né? Logo no início, antes de fazer o nosso loop de percurso, né? Guardo o lista i na variável auxiliar. E aí eu faço as minhas comparações com a minha mão já ordenada, né? Então, eu vou comparar com a minha mão já ordenada. Eu vou fazer o meu loop em j, que no caso aqui vai começar de i menos 1. Ou seja, se i é 1, o j vai ser 0, então eu vou comparar somente com um elemento. E é isso mesmo que a gente tem que fazer no início, né? A gente vai comparar com o que já está lá na lista ordenada. Se eu tivesse 4 já ordenados, né, eu teria na posição 5 em i, e o meu j seria 4, então teria 4 elementos para comparar. Aí eu vou fazer esse while, que é um pouquinho diferente dos anteriores, que geralmente a gente usava um for para fazer o percurso. Como agora eu tenho que fazer o percurso na minha mão já ordenada, né, então eu vou fazer o meu j do fim para o início. Então eu começo o j no fim, e eu vou reduzindo o valor. Então, suponha, por exemplo, que j fosse 4, eu ia fazer j4, 3, 2, 1, certo? Até 0. Então, ele vai até o finalzinho da lista. E além disso, eu vou checar se o meu número que eu quero inserir, né, que está na posição i lá, né, que eu coloquei na variável auxiliar, se ele é menor, se esse número a ser inserido ele é menor do que o valor atual que eu estou olhando. Ou seja, eu estou fazendo exatamente a comparação da mão, né, com a carta nova, para poder checar onde colocar a carta nova. A carta nova aqui é o auxiliar, certo? E o lista J é cada um dos elementos que eu estou olhando do fim para o início, né? Do última carta, penúltima, até a primeira. Então, enquanto isso for verdade, eu vou fazer trocas, obviamente, né? O que significa fazer trocas? É empurrar para frente os outros elementos que são maiores do que o aux, né? Do que o
o elemento que eu quero adicionar e vou jogando eles para frente. Quando chegar na posição em que eu interromper esse loop porque eu tiver chegado ou na posição correta de inserir a carta, né, entre uma e outra, ou ter chegado ao início da mão de cartas, né, que é a posição 0, nessa hora meu loop vai terminar. Ou ele termina antes, que é a posição de ser colocada, ou ele termina no início, que é, ele vai entrar no início. E enquanto isso for verdade, eu vou fazer trocas. Eu vou empurrar para a direita. Como é que se faz empurrar para a direita um elemento? Pega o elemento seguinte ao J e coloca o valor atual em J nele. Ou seja, empurra ele para a direita. Certo? Ah, mas se você fizer isso, não vai perder o último? Sim, iremos perder o último, mas repare que o último é o próprio lista aí que a gente guardou na variável auxiliar, exatamente para não perder. Então, com isso, a gente consegue empurrar para a direita, e aí quando chegar na posição de parar, a gente insere, vai, né, decrementando o valor de J. Quando terminar esse loop, ou porque essa condição foi verdadeira, e achou a posição correta, ou porque chegou no início, então a gente coloca, né, o valor auxiliar, que é o nosso valor na posição I. Insere ele na posição correta. Insere a nova carta na posição correta. Então, fazer esse lista J mais 1 igual a algo, você fazer exatamente isso. Bom, talvez esse seja um dos algoritmos mais difíceis de ver visualmente, né? Quer dizer, ver o programa, né, executando a partir desse código, né? Os outros, talvez, os algoritmos parecem mais simples e são mais fáceis de ver. Esse é muito simples de entender visualmente, né, com esse exemplo que a gente tinha feito aqui, porque a gente está acostumado com essa ideia de inserção por cartas. Por outro lado, a forma dele e do loop, né, que vai deslocando os elementos para a direita é talvez um pouco estranha. Então, talvez mereça, né, assim como a gente fez nos outros casos, ver o rastreamento desse código executando com esse exemplo, que isso faria a gente entender melhor o processo. Ok? Vamos fazer isso, então. Então, eu vou passar aqui para o Willow, nosso rastreador. Está aqui o nosso código, né? Vão ser 58 passos a serem executados. Reparem aqui que eu fiz a função insertion sort, que tem exatamente esse código que está ali no nosso exemplo no slide, e aqui eu vou chamar insertion sort passando esse vetor, essa lista com os elementos 519372. Bom, vamos lá, passo a passo. Primeiro, cria o vetor e passa ele para a função. Aí a primeira coisa que a gente faz, determinar o tamanho da lista, que é 6. Agora a gente vai fazer o loop para inserir cada um dos elementos. Repare que o i será sempre a posição que será inserida. Deixa eu trazer o nosso vetor, nossa lista para cá, para ficar fácil de ver. Observem que meu i começa de 1. Então, o meu i é exatamente essa posição 1, onde está o número 1 também. E aí eu estou supondo que minha lista já ordenada é a lista que já tem só os 5. Né? Uma lista com só elemento já está ordenada. Né? Aí eu vou pegar esse 1 e vou ver onde devo colocar. Então, a gente vai fazer o quê? Vai começar com o J, começando de I-1, ou seja, o meu J vai pegar os outros elementos da lista, já ordenado, da minha mão, né, já ordenado. Que no caso aqui é somente a posição 0, onde está o 5. Aí eu vou fazer esse loop aqui, varrer, enquanto o meu J for maior ou igual a 0, que ele é 0, então ele vai valer, e enquanto o auxiliar for menor que esse valor nessa posição na lista. O auxiliar é quem? É 1. 1 é menor do que 5? Sim, então o loop executa. E faz a troca. Repare que a troca será o quê? Será empurrar o 5 para a direita. Se o 5 for empurrado para a direita, ele vai ocupar a posição 1, ele vai apagar o valor que estava lá. Esse valor não será perdido porque a gente guardou ele na variável auxiliar. Certo? A gente sempre faz isso na ordenação por inserção. Então, o 5 é empurrado para a direita, e aí,
como esse loop só tinha uma iteração, então os loops encerram e nessa hora a gente insere o elemento. Então essa linha aqui é exatamente fazer a inserção do elemento na posição i no lugar correto. No caso, o lugar correto é colocá-lo no 0. Então aí o 1 vai para lá. Observe que nesse momento aqui, quando eu for rodar o loop de novo, o i vai ser 2, então minha lista pré-ordenada é a lista que tem o 0 e o 1. Onde estão os números 1 e 5. Então, o valor que eu estou querendo inserir agora é o 9. Eu quero saber onde eu insiro o 9. Então, eu vou começar meu J, né, pegando na minha lista pré-ordenada do fim para o início. Então, meu J começa da posição 1. Eu checo. Opa, ele já saiu do loop while. Por quê? Porque o AUX, né, que é o 9, ele já não é menor do que o lista J, que no caso é o 5. Então, obviamente, ele já sai da lista. E aí, eu teria que colocar na posição J mais 1 o próprio AUX. A posição J mais 1 é a própria posição onde está o AUX, então não há troca nenhuma aí, né? O 9 é colocado no lugar onde está o 9. Aí eu volto para a terceira rodada, onde eu vou querer inserir o número 3. Então, o auxiliar vai ser 3, o meu i está na posição 3. Então, minha sublista ordenada vai onde está meu J começa de 2, né? Então, vai fazer 2, 1, 0. Aí eu vou checar. Esse novo elemento, né, que está na posição 3 é quem? É o número 3. AUX é 3. AUX é menor do que lista 2, que é o 9? Sim. Então, empurro o 9 para frente. Empurro o 5 para frente. Por quê? Porque o 5 ainda é maior do que o 3. E depois empurra o 1 também para frente? Não, não pode empurrar 1 para frente, porque o AUX, que é 3, não é menor do que 1. Então, ele simplesmente sai do loop, termina o loop interno, interrompe o loop interno, e nessa hora coloca o valor novo a ser inserido, que era o 3, na posição correta, aqui, que é a posição 1. Então, ele coloca o 3 nesta posição. E assim ele vai fazendo com os demais, né? O próximo é o 7. Vocês estão vendo que o 7 vai ser inserido entre o 5 e o 9. Vou fazer ele bem rápido, né? O AUX vai conter o valor 7, ele vai, né, ser menor do que 9, então ele vai empurrar o 9 para frente e depois vai colocar o 7 no lugar. E por último, esse aqui que é bem interessante da gente ver, é a posição do 2. Observe que o meu valor de i aqui é 5, então eu estou trabalhando com o último elemento, que é o 2, eu quero saber onde eu insiro o 2. Repare que o 2 terá que ser inserido entre o 1 e o 3, então ele vai ter que empurrar todos esses outros para 5, o 3, o 5, o 7 e o 9. Mas o processo de empurrar começa do 9, né? Vai ser empurrado primeiro o 9, depois o 7, depois o 5, depois o 3, do fim para o início. Então, meu J começa, né, para determinar minha sublista, começa na posição 4, que é onde está o 9. Vou checar se o J chegou a 0 ou se o AUX é menor. Sim, o AUX é menor, porque 2 é menor do que 9, então troca. Empurra o 9 para frente. E diminui o J. Empurra o 7 para frente. E diminui o J. Empurra o 5 para frente. E diminui o J. Empurra o 3 para frente. E diminui o J. Mas não pode ser empurrado o 1 para frente. Então, nessa hora aqui, o loop vai terminar porque o valor de AUX, que é 2, ele é maior do que lista J, que é o lista 0, que é o valor 1. Então, ele vai dar falso, aqui o meu loop vai encerrar, e eu vou inserir, então, a carta, né, o número 2, na posição correta. Inseri ele, pronto. Essa foi a minha última vez que o loop executou, eu retorno, e meu print é minha seleção, ou desculpa, minha inserção feita corretamente. Espero que essa visualização tenha ajudado a entender, né, o algoritmo executando. Talvez ajude a entender mais ainda o código, né? Acho que a ideia do algoritmo é simples, mas entender o código talvez seja um pouco mais difícil. E fica aí, então, esse exercício de vocês fazerem outro rastreamento com outro vetor, fazer com um vetor bem desordenado, outro com um vetor totalmente ordenado, outro com um vetor já parcialmente ordenado com poucos valores. E com isso vocês podem ter um feeling desses algoritmos, né?
o que a gente vai ver, né, ao longo do tempo, né, vocês vão ver, quando estiverem estudando estrutura de dados mais e quando estiverem estudando análise de projeto de algoritmos, é que todos esses algoritmos que vocês viram aqui, né, eles têm dois loops, apesar de um loop ir diminuindo em tamanho, né, ainda assim são dois loops, então, que tem que rodar, né, loops de tamanho n, né, então, mesmo que esse n diminua com o tempo, em termos assintóticos, a ordem de complexidade de um loop é n, do outro loop também é n, então, do conjunto é n ao quadrado, certo? Então, esses algoritmos têm uma complexidade de n ao quadrado, que não é uma complexidade muito boa, né? A gente, às vezes, não gosta dessa complexidade, por isso que a gente usa outros algoritmos mais eficientes, como o Quicksort, ou Merge Sort, ou Heap Sort, que tem uma complexidade menor do que n ao quadrado. Geralmente, n log n é uma complexidade razoável que a gente consegue e que faz esses algoritmos outros serem mais eficientes do que esses que vocês viram aqui. Mas, enfim, né? Brinquem com essas ordenações. Uma coisa muito boa é ver, né, o que acontece com a lista, e isso ajuda a entender a ideia do algoritmo. Depois, ver o código rastreando ajuda a entender o código, né, que implementa o algoritmo. E isso faz entender melhor o processo de ordenação. Aí, feito isso, vocês podem partir para outros exercícios mais sofisticados, tentar fazer, talvez, outros algoritmos de ordenação. Mas nós ficamos por aqui, porque essa é uma disciplina introdutória, né? Então, está de bom tamanho a gente trabalhar com esses 3 algoritmos de ordenação. Ficamos por aqui e nos vemos na nossa aula síncrona. Um abraço.